4 do Intensivão dos Cílios, a nossa última aula de conteúdos de extensão de cílios, para que vocês fiquem um pouquinho mais instigadas a aprender sobre extensão de cílios. Hoje nós vamos falar sobre os materiais de uso e o passo a passo para fazer uma extensão de cílios saudável. Então, muito bem-vinda à nossa aula de número 4 do Intensivão dos Cílios, comigo, Cláudia Fagundes. Então, para a gente começar a entender a extensão de cílios, nós temos alguns produtos que são importantes que a gente tenha na nossa bancada de atendimento. E esses produtos são, primeiro de tudo, um lencinho umedecido. Então, se a sua cliente às vezes chegou para você com maquiagem, rímel, sombra, muito protetor solar, é bacana você dar o lencinho umedecido para ela. Ela vai até o banheiro, tira todo aquele excesso de maquiagem, lava os olhos dela e depois você vai fazer a asepsia na sua bancada de atendimento, tá? O ideal é que no dia de fazer a extensão de cílios a sua cliente venha sem maquiagem, mas muitas vezes elas vêm sim de maquiagem, às vezes depois de um dia de trabalho elas acabam tendo necessidade de passar maquiagem, então elas acabam vindo para o estúdio com maquiagem, tá? Então tem o lencinho umedecido para pedir para ela então remover todo aquele excesso de maquiagem, que às vezes só com o shampoozinho você ali com a força da sua mão você não consegue remover adequadamente. Então peça para ela remover a maquiagem, lavar os olhos no estúdio mesmo, no seu local de trabalho. Aí ela volta para sua maca e ali você termina a asepsia da área dos olhos da cliente, tá? Tenha também sempre hastes flexíveis ou o cotonete, tá? Em alguns momentos a gente vai fazer uso dele. Uma solução de limpeza, a solução de limpeza que eu gosto de fazer uso é o shampoozinho Johnson Baby, aquele amarelo que o pH dele é neutro, ele é mais acessível, tá? Então a gente vai fazer a solução dele com água mineral. Você sempre quando for fazer a solução é sempre de um dia para o outro, tá? Então eu vou fazer a solução hoje, eu uso hoje no máximo amanhã. Jogo fora e faço a solução novamente, tá? A gente não pode ficar adulterando o produto industrializado, um produto químico. Então eu não posso abrir um shampoo, misturar com outro elemento para fazer uso na minha bancada de atendimento, tá? Isso quem faz são os farmacêuticos ou algumas outras profissões da área médica, mas nós não temos a licença para fazer isso, tá? Então, na sua bancada de atendimento, tudo que você for fazer, que for tirar a composição natural dele, a composição normal dele, você vai fazer sempre ele uso no dia, no máximo no dia seguinte, tá? Isso por segurança sua, se porventura a vigilância sanitária bate na sua porta, você tem ali, segue ali todas as normas, então você não vai ter problema nenhum. Se eles pegam você adulterando produtos ou tendo produtos ali sem procedência, isso pode implicar em grandes riscos para você e para o seu negócio, tá? Então, faça a solução em um dia, use naquele dia, no máximo no dia seguinte. Se sobrou, descarte e jogue fora, tá bom? Água mineral, eu gosto de fazer uso da água mineral para lavar os olhos da minha cliente, mesma coisa do shampoozinho. Pego a água hoje, aquelas aguinhas compro aquelas garrafinhas pequenininhas, tá? Então usou hoje, o que sobrou usa amanhã no máximo, joga fora, pega uma garrafinha nova. Por que eu gosto da água mineral? Porque ela é uma água mais tratada, né? Então eu não vou usar água de torneira, não vou usar, por exemplo, soro fisiológico. Até seria interessante, mas o soro fisiológico ele tem uma solução salina, ele vai desidratar o fio da cliente e talvez a gente não tenha a retenção que a gente gostaria com o adesivo, tá? Então eu gosto de fazer uso com a água mineral. Tenha sempre lencinho de papel na sua bancada de atendimento, até porque você vai lavar os olhos da cliente, então você vai secar, tirar toda a umidade dos olhos da cliente com o lencinho de papel, tá? Escovinha de cílios ou sobrancelha, porque a gente vai ter a necessidade de, em alguns momentos, pentear os cílios natural, mesmo a extensão que você está fazendo, para ter certeza de que está tudo coladinho. Fita protetora. A fita protetora pode ser o pé de gel, pode ser a micropor, pode ser a transpor, e a gente tem no mercado outros tipos de pads também que você pode fazer uso na sua bancada de atendimento, tá? Lembrando que se for para extensão de cílios, procure sempre uma fita que não tenha algodão, tá? Porque o algodão ele superaquece com o processo químico do adesivo e pode causar queimaduras ou algum tipo de irritação nos olhos da cliente, tá? Então sempre uma fita lisa, sem algodão na sua composição. Tenha sempre uma caneta de marcação, como a gente vai fazer o mapeamento, vai riscar as numeraçõezinhas, colocar
ali as curvaturas, os tamanhos que a gente quer. Então tenha sempre uma caneta. Eu gosto de usar caneta colorida porque a gente acaba visualizando melhor. Então caneta vermelha, rosa, roxa, acaba sendo bacana para você ter na sua bancada de atendimento. Nós trabalhamos com 2 pinças, uma para isolar, uma para aplicar. Pode ser reta, pode ser curva, aquela pinça que você se adapta melhor a fazer uso, tá? Eu particularmente gosto de trabalhar com pinça curva, mas é uma opção, é um gosto meu, tá? Então, teste todas as pinças que tem no mercado, acha aquela que você se sinta mais confortável e que otimize também mais o seu tempo e faça uso dela para sua aplicação, tá bom? Adesivo para extensão de cílios, então os nossos adesivos, eu gosto de usar os adesivos à base de etilcianoacrilato, que eles são os adesivos que têm um tempo de cura bom e são menos alérgicos. A probabilidade de alergia é um pouquinho mais baixa do que outros adesivos que a gente tem no mercado, tá? Então os adesivos que eu uso são os adesivos de etilcianoacrilato. Se você está começando a fazer extensão agora, eu aconselho você fazer uso dos adesivos de 3 segundos, nunca mais rápido que isso. O adesivo de meio segundo, adesivo de 1 segundo, são adesivos bons para quem já tem bastante habilidade. Então, se você está começando agora, use os adesivos de 3 segundos. Não aconselho também você fazer uso de adesivos que demorem muito para curar. Então, adesivo de 5, 6 segundos, por quê? Quanto mais ele demorar para curar, mais tóxico ele vai ser para sua cliente e a probabilidade da sua cliente desenvolver alergia é muito maior. Então, tenha bastante cuidado com adesivos que demoram muito para curar. No máximo 3 segundos, ele é perfeito, você vai conseguir trabalhar com ele, adquirindo ali a agilidade com as suas mãos, você vai conseguir trabalhar adequadamente com ele não vai diminuir assim o risco de alergia à sua cliente, tá? Tem a pedra jade ou o anel de vidro, tá? Ou qualquer superfície fria, onde você vai pingar o seu adesivo para fazer uso durante o procedimento de extensão de cílios. Os cílios sintéticos, pode ser mink, pode ser seda, aquele da sua preferência. Eu gosto de fazer uso dos fios mink sintético, porque eles são mais resistentes, são leves, são flexíveis e mantêm a beleza ali da extensão por muito mais tempo, mas escolha aquele fio da sua preferência. Removedor, para você fazer remoção caso haja necessidade, tá? Então tenha sempre removedor na sua bancada de atendimento. Nós temos os removedores em gel, nós temos os removedores em creme. Se você já tem bastante habilidade, faça uso dos removedores em gel, porque ele age mais rápido. Se você está começando agora, aconselho você fazer uso dos removedores em creme, porque ele é mais consistente, então ele não vai escorrer no olho da cliente, não vai causar irritação, não vai causar desconforto ou ardência para sua cliente, você vai se sentir mais confortável também em trabalhar com ele, tá? Então, se você está começando agora, tenha a opção na sua bancada de atendimento, os removedores em pomada, tá? Ou creme, tá? Aquele removedor mais consistente, ele vai ser perfeito para você. E tem também sempre microbastão, que a gente como faz a remoção da extensão de cílios, ou um fiozinho ou outro, ou vários fios. É bacana você ter o microbastão, onde você vai molhar o seu removedor e passar então nos olhos da cliente, tá? Então, esses são os produtos básicos que a gente tem na nossa bancada de atendimento. Claro que existem outras ferramentas, outros acessórios que podem sim ajudar você no seu dia a dia, mas eles não são obrigatório você ter, tá? Esses são os materiais básicos que são importantes que você tenha na sua bancada de atendimento. Os outros materiais, conforme for passando o tempo, você vai investindo e adquirir mais produtos, mais ferramentas para o seu dia a dia de trabalho. Então vamos lá, como que a gente vai preparar os nossos cílios para fazer a aplicação na nossa cliente? Primeiro de tudo, a gente vai limpar os cílios natural da cliente, então vou tirar toda a maquiagem, então por isso que a gente tem lá o lencinho, né, para nossa cliente. Então se ela tiver com rímel, delineador, sombra, muita base, então a gente vai fazer primeiro a remoção, a gente vai higienizar ele, tirar toda aquela sujeira, toda aquela maquiagem que está nos olhos da nossa cliente. Vou fazer a asepsia, então vou passar o shampoozinho depois que tirei todo o excesso de maquiagem, todo o protetor. Porque às vezes você joga já o shampoo na cliente, ela tá com base, com corretivos, esse protetor nessa região. Essa maquiagem vai entrar nos olhos da cliente,
vai arder e pode ser que ela desenvolva alergia, não da extensão de cílios, mas sim pela quantidade de produto que ficou no olho dela durante o procedimento, tá? Então, tenha certeza que antes de iniciar o procedimento de extensão de cílios, a sua cliente está com os olhos limpinhos, perfeitinhos para você fazer uso. Então, remove a maquiagem, depois você lava com shampoozinho Johnson e a solução com água, né? Remove toda aquela espuminha do shampoo, passa a água mineral, seca bem os olhos dela, aí sim a gente começa a entrar no procedimento de extensão de cílios, tá? Então, fiz isso, a gente vai avaliar os olhos da cliente adequadamente, porque às vezes ela tá com rímel, você não consegue avaliar certinho qual é o tamanho, qual é a espessura do fio dela. Então é importante que ela esteja com os olhos bem limpinhos, os cílios naturais bem aparentes, para que você possa fazer a avaliação correta. Vou avaliar o formato do olho da cliente, vou avaliar o fio natural dela, a espessura, tamanho. Vou conversar com a minha cliente para entender o que ela quer. Aí sim a gente vai fazer o mapeamento e oferecer para ela a extensão de cílios com o formato que ela quer, do jeitinho que ela quer, e oferecer aquele resultado perfeito que vai deixar ela encantada e mais empoderada também, tá? A gente vai colocar então o terceiro passo, a gente vai aplicar a fita pad ou a fita de isolamento na parte de baixo. Essa fita para que serve? É para segurar os cílios inferior, como a cliente fica com os olhos fechados, é para que aqueles cílios fique fixo ali embaixo, a gente não colhe de baixo com o de cima. Um outro objetivo também do pad é justamente você poder riscar com a caneta e fazer a marcação do pad, do mapping, para que você não se perca durante o procedimento de extensão de cílios, tá? Quarto passo, a gente vai alinhar os fios, já marquei, medi certinho tudo que eu vou fazer. Alinha direitinho os fios naturais da cliente, se precisar sobe a pálpebra dela com a fita micropor ou com a fita transpor, para que você veja bem a raizinha dos cílios natural da cliente e comece então a fazer a marcação e posteriormente a aplicação da extensão de cílios na sua cliente. Já preparei todo o procedimento da minha cliente, então a gente vai começar agora a aplicar os cílios nela, tá? Então, o primeiro passo, eu vou com a mão que eu vou isolar, isolo o fio natural com a mão que eu vou aplicar, pinço o fio, molho no adesivo e venho e aplico na minha cliente, tá? Então, primeiro passo de tudo, isolar para depois pegar o fio e acoplar na sua cliente, tá? Como que a gente vai fazer isso? Com a pinça de pinçar o fio, eu vou colocar também aqui para vocês alguns videozinhos de como isso vai acontecer, mas você vai pinçar o fio com a mão e molhar no adesivo e aplicar. Você vai acompanhar no vídeo que a gente vai colocar agora. Você nunca vai colocar o fio rente à pálpebra da cliente, tá? Então é sempre meio milímetro, 1 milímetro à frente que você vai fazer a aplicação dos cílios, porque se você colocar muito rente à pele da cliente, ela vai ter irritação, ela vai ter alergia e muito desconforto. Então preze bastante pelo distanciamento da pálpebra para o fio que você vai colocar. Então de meio milímetro a 1 milímetro. Se você está começando agora, 1 milímetro de distanciamento. Se você já tem mais experiência, baixa essa margem e venha para meio milímetro de distanciamento. Você vai então fazer esse procedimento em toda a extensão do olho da sua cliente para que você preencha completamente. Finalizou o procedimento, preenchi 100% dos cílios da minha cliente. O ideal é que você preencha o máximo possível. Você só vai deixar de fora aquele fiozinho baby. O que é o fiozinho baby? Aquele fiozinho que começou a crescer agora. Então ele é mais fininho, mais curtinho, mais sensível. Esses fios você deixa de lado. Todos os outros fios você vai preencher na totalidade, tá? Quanto mais você preencher, mais bonito vai ficar e mais satisfeita a sua cliente vai ficar, tá? Finalizou isso, eu sempre peço para minha cliente aguardar uns minutinhos com os olhos fechados ainda, para ter certeza que o meu adesivo vai curar certinho. Passou esse tempo, eu vou passar o Nano Mister, que é um aparelhinho que eu vou colocar no vídeo para vocês assistirem agora também.
Então, o Nano Mister, esse vaporzinho, a gente usa água destilada, essa água em contato com os cílios natural, com os cílios postiços que a gente colocou, ele vai polimerizar a cola e permitir então que a sua cliente tenha o risco de alergia seja minimizado, além de proporcionar para ela também conforto, tá? Então, feito isso, passei o Nano Mister, eu vou conferir se não ficou nenhum fiozinho colado no pad antes dela abrir o olho. Se ficou, eu solto esses fiozinhos que ficaram colados e depois eu removo o pad gel. Vou pedir para ela abrir os olhos e ela vai estar pronta para radar, porque a extensão de cílios dela vai estar perfeita. Finalização da extensão de cílios. Depois que a gente fez todo o procedimento, preencheu, tá bonito, tá cheio, você vai dar à sua cliente as recomendações, o que ela precisa fazer para manter a retenção por muito mais tempo e a extensão de cílios dela também saudável. Vamos prezar sempre pela saúde ocular da nossa cliente, então sempre oriente ela o máximo possível, dê a ela o máximo de informações para que você não tenha problema nenhum no procedimento que você realizou, tá? Então, eu sempre converso com as minhas clientes e explico para elas que 50% da extensão de cílios é responsabilidade minha, 50% da extensão de cílios é responsabilidade dela, porque ela foi para casa, é obrigação dela cuidar dessa extensão de cílios em casa. Então, os cuidados que ela tem que ter: não molhar os cílios pelo período de 12 horas ou 24 horas. Se você usar o Nano Mister, 12 horas é um tempo bacana. Se você não usar o Nano Mister, aí peça para ela molhar os olhos em 24 horas, tá? Por isso que é importante a gente lavar os olhos da cliente antes do procedimento, porque ela já vai para casa com os olhos limpos no dia seguinte, então ela vai fazer a higienização, tá? A primeira lavagem que eu peço para ela fazer é somente com água mineral, tá? Porque os nossos adesivos, conforme ele está no processo de evaporação, ele libera a formulação dele, a composição dele faz com que ele libere como se fosse uma névoa, uma fumacinha. Essa névoa se chama blooming e ele fica rente à raiz do fio natural, do fio postiço que a gente colocou, tá? Então, por isso que é importante que a sua cliente lave somente com água mineral, ela jogue água mineral em abundância. Esse blooming vai se dissipar, vai sair daquela região dos olhos dela, aí sim ela tá livre ali ou praticamente livre de processo alérgico, tá? Se a sua cliente às vezes demora muito para lavar os olhos, infelizmente acontece muito isso, tá? Às vezes a cliente demora muito para lavar os olhos, até mesmo algumas profissionais estão ainda um pouquinho desatualizadas, fala para a cliente que ela não pode molhar os olhos, não pode molhar os cílios, e a cliente às vezes passa dias sem lavar os olhos, tá? Isso é um grande perigo. Primeiro porque o blooming ele continua ali, a probabilidade da sua cliente desenvolver alergia é muito grande, e segundo, a má higienização dos cílios pode acarretar grandes irritações e outros tipos de alergias e males aos olhos da cliente. Então, é importante sim lavar os olhos todos os dias, ao menos com água, tá? Essa primeira lavagem, então, com água mineral. Depois, as próximas lavagens, ela vai fazer, então, com um shampoozinho Johnson Baby ou uma solução de limpeza para a área dos olhos, da preferência dela, tá? Fala para ela evitar vapor quente, então sauna, piscina, banho muito quente, porque aquele vaporzinho vai fazer com que o nosso adesivo degrade muito mais rápido. Quanto mais rápido ele degradar, mais rápido ele vai soltar dos cílios naturais da cliente, tá? Evitar atrito abundante, então aquela cliente que gosta de ficar passando a mão, ficar puxando, peça para ela ter mais cuidado, então quanto menos atrito ela gerar, melhor vai ser, mais tempo vai durar a extensão. E sem contar que quanto mais você gera atrito nos olhos, a probabilidade de você inclusive arrancar os cílios natural é muito maior. Então fala para ela ter um pouquinho de cuidado e conter as suas mãos, evitar ficar coçando, ficar passando a mão muito tempo, tá? Lavar os olhos todos os dias, como eu disse, para tirar a oleosidade, as impurezas, toda aquela sujeirinha, às vezes aquele protetor solar que escorreu para os olhos, a sombra que às vezes ela usa, às vezes usou pó compacto e passou ali, ficou perto também dos cílios, então é importante ela lavar para manter a saúde ocular dela, tá? Não é nem pela extensão de cílios em si, mas sim pela saúde dos olhos dela. É muito importante higienizar os olhos para manter a saúde ocular, ok? Pede para ela evitar usar demaquilante com óleo ou
com álcool, porque o óleo ele vai fazer com que o adesivo degrade, também solte muito mais rápido, e o que for à base de álcool ele vai ressecar o adesivo, fazer com que ele também degrade muito mais rápido. Não aconselho as minhas clientes a usarem rímel. Se ela quiser usar, ok, problema dela, mas se ela voltar para o procedimento, a gente vai ter que remover tudo e fazer nova extensão, tá? A gente não consegue limpar um rímel de uma extensão de cílios, tá? Sempre vai ficar excesso de oleosidade, vai ficar excesso de sujeira. Então, se a sua cliente usar, remova e faça novamente. Então, por isso que é importante você dizer para ela que não é bacana ela fazer uso do rímel, principalmente se for o rímel à prova d'água, tá? Evite usar algodão também, porque o algodão ele solta aqueles pelinhozinhos branquinhos, às vezes ele entra no olho, enrosca e acaba machucando os cílios da cliente. Então, se ela quiser limpar os cílios com alguma coisa, fala para ela usar lencinho umedecido, tá? Próprio para a área dos olhos, para a área do rosto, é melhor opção do que o algodão, tá? O algodão eu tenho bastante ressalva, tá? Pentear os cílios todos os dias, ao menos 1 ou 2 vezes ao dia, não mais que isso também, porque ela vai acabar gerando atrito excessivo, mas ao acordar, porque quando a gente dorme, bagunça, bate a cabeça no travesseiro, bagunça, então ajeite os cílios pela manhã e após o banho também. Com a umidade, aquele fiozinho vai ficar todo grudadinho, seca bem, vem com o pentinho e deixa ele bem alinhado, bem bonitinho novamente, tá? E nunca, sob hipótese alguma, a sua cliente deve usar Curvex, tá? O Curvex é muito perigoso, porque a hora que ela apertar aquele Curvex nos cílios dela, ele vai quebrar os cílios postiços e ele vai quebrar os cílios natural dela. Então, se ela já fez a extensão de cílios para ficar preto e curvado, não tem necessidade de fazer o uso do Curvex, tá? Então, coloque, conscientize isso com a sua cliente de que ela precisa ter bastante cuidado, tá? Que o Curvex, ele vai danificar, sim, os cílios natural dela, além de danificar também a extensão, tá? Manutenção e retoque. A gente precisa fazer manutenção, a gente precisa fazer o retoque nos nossos cílios, porque os nossos cílios naturais, eles crescem tal qual o nosso cabelo, a nossa sobrancelha, as nossas unhas, tá? Conforme o cílio natural cresce, aqueles cílios que eu colei pertinho da pálpebra, ele vai estender e vai para frente. Então, a gente tem que remover esses fios que já estão irregulares, e esses fios, quanto mais para a ponta ele tiver, mais pesado ele vai ser, e corre o risco, inclusive, da cliente perder os cílios natural. Então, por isso que é importante fazer os retoques com frequência, remover aquele fiozinho, aquele fio que está torto, aquele fio que está irregular e fazer, então, nova aplicação, tá? Em média, a cada 15, 20 dias, tá? Lógico que tem clientes que às vezes dura um pouquinho mais, aquela cliente que é um pouquinho mais estabanadinha, dura um pouquinho menos, tá? Mas é uma média, mais ou menos, de 15 a 20 dias o período de retoque, tá? Então é importante, eu já comentei, mas é importante salientar e reforçar isso para sua cliente, que quanto para a retenção ser mais longa, ela precisa ter todos aqueles cuidados em casa, tá? Então quanto mais cuidado ela tiver, mais tempo vai ter de retenção na extensão dos cílios dela, tá? Quando a cliente volta para fazer um retoque, em média, esse retoque acontece entre 50% a 60% dos fios. Caiu muito mais do que isso, financeiramente, para você que é profissional, não compensa você cobrar retoque, porque daqueles 40% de fios que sobraram, você ainda vai ter que remover pelo menos 20% deles, vai sobrar quase nada de cílios ali, você vai fazer uma aplicação total, tá? Então, por isso que é importante você acompanhar a sua cliente, orientá-la sempre quanto aos cuidados, para que o retoque ele seja adequado e proporcional ali ao que você vai oferecer a ela, tá? E se necessário, faça a remoção total e aplique a extensão novamente. E se houver a necessidade de fazer a remoção, a gente tem, na verdade, 3 formas de se fazer. A remoção química, de 2 métodos, com o gel ou com o creme. E a terceira opção é a remoção mecânica, tá? Quando eu vou fazer a remoção completa nos cílios da minha cliente, eu faço a opção de fazer a remoção química, tá? Ou com gel ou com o creme, dependendo de como está a extensão da minha cliente, tá? Muitas vezes eu recebo muitas pessoas que fazem extensão de cílios em outros lugares, não dá certo pelo excesso de cola ou pela quantidade de fios que foi feito, pela técnica que foi feita inadequada. Então elas vêm e eu faço a remoção total. Eu gosto de fazer a remoção química, tá? Com gel ou com pomada. Se é uma manutenção da minha cliente ou se eu tenho que fazer a remoção de uma cliente que eu fiz a extensão, como eu uso a quantidade de cola correta, que é aquele
pouquinho de cola, aquele pouquinho de adesivo só, eu consigo fazer remoção mecânica. O que é remoção mecânica? Você trabalhar com duas pinças. Uma pinça eu vou segurar o fio postiço, outra pinça eu vou segurar o fio natural e vou fazer um movimento para dentro. Se você fez a remoção dos cílios da sua cliente, os cílios dela tá saudável, os olhos dela tá limpinho, saudável, bonitinho, você pode fazer o procedimento no mesmo dia. Agora, se a sua cliente chegou para você já com os olhos sensíveis, você fez a remoção, percebeu que tá com cílios natural danificado, quebrado ou com muitas falhas, nesses casos eu peço para que ela aguarde um tempo até os cílios dela se fortalecer, até os olhos dela ficarem mais saudáveis, aí sim fazer o procedimento da extensão de cílios, tá? Então, a extensão de cílios ela é saudável desde que aplicada corretamente. Então, faça a remoção, percebeu que aquela cliente está com o olho muito sensível, muito fragilizado, peça para ela aguardar um pouquinho, alguns dias, semanas, dependendo dos casos, até meses, até que o cílios natural dela cresça, aí sim você vai e faz uma nova extensão. Essa foi então a nossa aula de número 4, a última aula da nossa semana do Intensivão dos Cílios, que eu preparei com muito carinho para vocês. Espero que tenha agregado mais esse conteúdo ao dia a dia de vocês. E se você quiser aprender mais, preste atenção no que eu vou falar agora. Eu vou liberar para vocês o meu curso online Clássico Fio a Fio, Construindo Liberdade, onde eu dou todo o conteúdo da técnica de extensão de cílios clássico fio a fio. Você vai aprender do zero conhecimento a ser uma profissional de extensão de cílios de sucesso e mais do que isso, além de aprender a técnica, você vai aprender a fazer a gestão da sua carreira, a gestão do seu negócio e sair do zero a uma profissional de cílios de sucesso. Então, se você quer aprender extensão de cílios, vem para o nosso Construindo Liberdade, é um curso completo, com 22 aulas, com várias horas de trabalho, com várias horas de conteúdo, onde eu compartilho com vocês todo o conhecimento que eu adquiri nesses últimos 10 anos trabalhando com extensão de cílios e compartilho com vocês também todo o aprendizado que eu aprendi, tudo que eu adquiri de conhecimento com os mais de 50 cursos que eu tenho de formação na área de extensão de cílios, cursos nacionais e internacionais com as melhores profissionais e nas melhores escolas do mundo. Então, eu vou compartilhar com vocês todo esse conhecimento e toda a prática, toda a experiência que eu adquiri no dia a dia de trabalho. Então, se você tem interesse em aprender, não perca essa oportunidade, porque nos próximos dias o meu curso online Construindo Liberdade Fio a Fio vai estar com um desconto especial. Então, com mais de 50% de desconto, você vai adquirir esse curso, mas faça sua inscrição o quanto antes, tá? Passou esse período promocional, ele volta ao preço normal. Então, eu aguardo vocês no Construindo Liberdade Fio a Fio, um curso que eu preparei com muito amor, com muito carinho, para você que quer ou se especializar ainda mais, ou entrar na área da extensão de cílios, já com um diferencial de mercado, com uma competitividade muito